Olá, meu nome é Yasmin Villanova, sou advogada e professora de Direito e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa segunda fase de Direito Constitucional, sobre a prática constitucional e a ADPF. Segue aqui ao lado o meu e-mail para contato, yasmin.t.villanova@gmail.com, o meu Instagram, que é yasminvillanova.adv, o QR Code do meu Telegram, caso alguém queira entrar em contato para tirar alguma dúvida, conversar sobre a segunda fase de direito constitucional, enfim, tá aqui o meu contato direto. Estou à disposição de todos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, uma ação de controle de constitucionalidade da Lei nº 9.882 de 99, certo? Qual é o cabimento, da ADPF? Bom, a ADPF é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público ou controvérsia judicial sobre lei ou ato normativo estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição. Essa é uma ação subsidiária quando não é cabível a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, ou a ADC, que é a ação direta de constitucionalidade. Então, sendo uma ação subsidiária, quando não há o cabimento de ADI nem ADC, eu vou utilizar a ADPF, porque a ADI e a ADC ela tem hipóteses específicas dentro da Constituição que eu posso propor essa ação. A ADPF, não. A ADPF ela é uma ação subsidiária, portanto, ela vai abranger todo o texto constitucional, porém, ela só vai ser cabível quando não couber ADI e ADC. E quem são os legitimados? Lá no artigo 2º da Lei 9.882 de 99, diz que pode propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. E quem são esses legitimados? Os legitimados estão descritos no artigo 103 da Constituição Federal de 1988, onde diz: podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador do Estado ou Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e a Confederação Sindical de Entidade de Classe ou no âmbito nacional. Então, os mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade e ação direta e ação declaratória de constitucionalidade são os mesmos para propor a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aonde está o fundamento da nossa ADPF? Bom, o fundamento da nossa ADPF está no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal, onde diz: compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, cabendo-lhe, parágrafo 1º, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciado pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. E também está descrito, podemos fundamentar também conjuntamente, não somente na Constituição, mas no artigo 1º da Lei 9.882 de 99. Este artigo, ele dá tanto para nós o fundamento da ADPF, que a ADPF ela passou a existir com a nossa Constituição Federal de 1988, e dá a competência para onde ingressar. Então, ou seja, compete ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, julgar a ADPF. Portanto, temos o fundamento e a competência neste artigo. E o que são os preceitos fundamentais? A ADI e a ADC, elas têm hipóteses específicas, ou seja, elas rebatem diretamente o texto constitucional, a lei positivada. A ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, essa vai abranger o preceito fundamental, o intuito da nossa Constituição, ou seja, ela vai abranger a Constituição como um todo. Então, lá nas hipóteses de cabimento especificadas da ADI e da ADC, que diretamente estão positivadas no texto constitucional, a ADPF ela vai abranger muito mais.
Cabe, então, ressaltar alguns artigos, mas não só estes. Vamos ter a Constituição inteira. Porém, tem esses artigos específicos, que podemos olhar um pouquinho o preceito fundamental ali dentro. Do artigo 1º ao 4º, nós temos os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais. Então, quando eu tenho uma norma ou um ato normativo que viola algum princípio fundamental, não cabendo a DI e nem a DC, eu vou entrar com a DPF. Entre o artigo 5º e o artigo 17 tem os direitos e garantias fundamentais. Entre o artigo 34, inciso 7º da Constituição, tem os princípios sensíveis. O artigo 37, caput, tem o LIMP, que são os princípios da administração pública. E o artigo 60, parágrafo 4º, tem as cláusulas pétreas, onde, dentre esses artigos, encontramos alguns preceitos fundamentais onde podemos utilizar da DPF quando não cabível a DC e a DI. E quais são as hipóteses de cabimento? Existem, algumas hipóteses de cabimento, sendo elas 3 hipóteses de cabimento. A primeira hipótese de cabimento é de lei municipal contra a Constituição Federal. Quando eu tenho uma lei municipal que viola a Constituição Federal, eu vou entrar com uma DPF. A segunda hipótese de cabimento, a lei distrital em caráter municipal contra a Constituição. Devemos lembrar que o nosso Distrito Federal ele tem uma personalidade diferente dos estados da federação. O Distrito Federal ele tem uma dupla personalidade, vamos por assim dizer. Ele pode produzir normas de caráter estadual e normas de caráter municipal. Quando eu tenho as normas de caráter municipal que violem a Constituição Federal, aí eu posso entrar com a DPF. Quando eu tenho uma norma distrital, uma norma do Distrito Federal de caráter estadual, aí eu entro com uma ADI. Então, é somente a norma no Distrito Federal de caráter municipal que eu vou entrar com uma DPF. E o terceiro cabimento, que é o cabimento que vamos dizer que é o mais utilizado, são as normas pré-constitucionais. E o que são estas normas pré-constitucionais? As normas pré-constitucionais são aquelas normas que foram produzidas antes da nossa Constituição Federal, antes da vigência da nossa Constituição Federal, antes da promulgação da nossa Constituição Federal. Estas normas pré-constitucionais não tem como eu fazer um controle de constitucionalidade via ADI e ADC, sendo que essa norma ela foi produzida antes. Então, se ela foi produzida antes, como é que eu vou fazer um controle de constitucionalidade via ADI e ADC? Quando ela começou a existir, quando ela começou a vigir, quando ela foi feita, não existia a Constituição Federal de 1988. Então, não tem como eu fazer esse controle. Então, quando eu quiser agregar uma norma que foi produzida antes da Constituição, mas eu tenho que passar pelo filtro de constitucionalidade e eu tenho que ver se essa norma ela é compatível com a nossa Constituição Federal, com a Constituição vigente, com a Constituição atual, quando eu tenho que fazer esse filtro, eu vou usar a DPF. Então, se eu encontro uma norma que ela viola algum preceito fundamental da nossa Constituição, eu não vou poder agregá-la. Eu vou passar por esse controle de constitucionalidade, certo? Então, o cabimento, assim, a hipótese mais utilizada da DPF é para caso de normas pré-constitucionais, aquelas normas que foram produzidas anteriormente à Constituição e que precisam passar por esse filtro. E esse filtro é utilizado pela ADPF, porque é inviável eu fazer o controle de constitucionalidade via DI e via DC através, via DI e via DC, de uma norma que foi feita antes da existência da Constituição, certo? E temos aqui, na Lei 9.882 de 99, a petição inicial, no artigo 3º. Então, essa lei, ela diz para nós como vai ser a petição inicial. Então, a petição inicial deverá conter, inciso 1, a indicação do preceito fundamental que se considera violado. Então, eu vou ter que olhar lá
essa norma, vamos usar as normas pré-constitucionais. Essa norma produzida lá em 1960, ela viola um princípio do artigo 4º da Constituição Federal. Então, eu vou ter que indicar qual é o preceito fundamental que essa norma, esse ato normativo, está violando. A indicação do ato questionado, a prova da violação do preceito fundamental, o pedido com suas especificações e, se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Só que cabe ressaltar aqui, ó, a petição inicial. Então, se eu estou falando de uma petição inicial, eu vou também utilizar subsidiariamente o artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, eu vou usar o 319, a estrutura de uma petição inicial, o 319, agregando o artigo 988, certo? O artigo 3º da Lei 9.888. A Lei 9.882 de 99, desculpa. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu agradeço muito a todos. Espero que tenha ajudado. E é isso. Até a próxima.